Queridos, com a graça, paz, amor de Jesus, eu tenho o privilégio de saudar esta amada igreja, amém? Muito bom estar aqui, muito bom cultuar o Senhor, muito bom conhecer novos irmãos em Cristo e alargar esse laço da união, alargar aquele laço, aquela certeza de que a gente vai se encontrar no céu, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos. Eu tenho uma honra e um privilégio muito grande de estar aqui pregando nesta igreja, a terceira igreja fundada, organizada aqui no Brasil. Meu coração muito se alegra em estar aqui compartilhando com os irmãos da palavra do Senhor. Romanos 1, de 1 a 7, esse é o texto que vamos meditar hoje. Hoje que haverá eleição aqui para oficiais. Esse texto é um texto muito propício para isso, para reflexão, para que Deus confirme no coração da igreja o que Ele já determinou, o que Ele já fez, a escolha dos seus oficiais, dos pastores desta igreja, presbíteros. Presbíteros são pastores, a Bíblia não faz nenhuma distinção, nós que fazemos, a nossa Constituição sim faz, mas a Bíblia não faz nenhuma distinção entre presbítero e pastor. Ou seja, o presbítero ele é pastor também. Ele pastoreia a igreja, ele dirige a igreja, ele está aí ao lado do rebanho. E os diáconos também, que são oficiais, que têm a grande responsabilidade de cuidar da logística, cuidar da igreja. E como oficial também, ele não é menor do que o presbítero, como muitos pensam, não é menor, como oficial. Há uma hierarquia, lógico, o conselho é o conselho quem dirige, quem determina, mas como oficial, elegido por Deus, ordenado, ele também é um grande líder da igreja. Vamos ler o texto de Romanos. Eu vou fazer essa leitura, ou melhor, vamos fazer de forma alternada. Eu convido a igreja que se coloque em pé, em reverência à Santa Palavra. Romanos 1, vamos ler alternadamente, e o versículo 7 todos lemos juntos, em uma só voz. Romanos 1, de 1 a 7, diz assim a Santa Palavra. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Por intermédio de quem viemos receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. A todos os amados de Deus, que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Oremos mais uma vez. Pai, aqui estamos nós, diante da Tua santa palavra, ó Deus, palavra que edifica, palavra que consola, palavra que exorta, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra, ó Deus, é de fato a regra de fé e prática para a nossa vida. Que o nosso coração esteja agora, ó Deus, totalmente aberto, que a Tua palavra seja pão de vida, água fresca para a nossa alma, em nome e por amor de Cristo. Amém. Podeis sentar, irmãos. Eu quero convidá-la a pensar na seguinte situação. Imagine você que está desempregado, ou não esteja desempregado, mas surge uma excelente oportunidade de emprego. E o salário inicial é 30 mil reais, inicial. Dependendo do seu desempenho, esse salário vai dobrar em um mês. E aí você se interessa
por aquele emprego e você vai procurar saber, e você se inscreve lá para ser entrevistado, e chega o dia da sua entrevista, milhões de pessoas se inscrevem para aquele trabalho, e a pessoa te recebe para dizer, eles não falam qual é a sua função, qual é o seu cargo, essa função vai ser descoberta somente no dia, ali. E você conversa com o entrevistador e o salário é 30 mil reais. E você pensa, bom, com um salário como este, com certeza o cargo vai ser um cargo de extremíssima responsabilidade. Eu não sei se tenho as qualificações necessárias para desempenhar bem este papel, esta função, este ofício. Senhor, por favor, me diga, eu estou curioso para saber o que eu tenho que fazer. E para sua surpresa, o entrevistador diz, nada. Como nada? Nada. Você não vai fazer absolutamente nada. Você simplesmente vai chegar aqui na hora de trabalho, nas 8 horas diárias, e você vai se sentar aqui nesta cadeira, uma cadeira, né, bastante confortável, e você vai ficar aqui, parado. Sim, mas eu vou analisar, vou observar alguém, eu vou vigiar, tem algum monitor aí para eu olhar. Não, você não vai fazer nada. E dependendo do seu desempenho, você não vai fazer nada. Dependendo do seu desempenho, o seu salário vai dobrar em 30 dias. Já imaginou? Não se empolgue não, isso não existe, irmãos. E nunca vai existir. Porque não existe. Inclusive você, ainda ganhando 30 mil reais, é complicado, não tem como não fazer absolutamente nada. Só que, infelizmente, muitas vezes, há pessoas no reino que são chamadas por Deus, pessoas que participam da igreja, que, infelizmente, não fazem nada. E ganha milhões. Os bens, o salário, é algo indizível, é algo que não tem preço. E muitas vezes ainda há pessoas que não fazem nada, ou fazem muito pouco, considerando a grande bênção, o grande salário, a grande premência que o Senhor nos outorga através de Cristo Jesus. E esse texto, irmãos, que nós lemos aqui, fala dos elementos do chamado, fala de 3 tipos de chamados, e é o chamado que Deus fez a você em um dia. E se você de fato é nova criatura em Jesus, se você de fato é escolhido de Deus para trabalhar, para arregaçar as mangas e levar a palavra do Senhor a todos os lugares, em todos os contextos, com certeza você se enquadra dentro desses 3 chamados apresentados aqui por Paulo nas Sagradas Escrituras. Primeiro, você foi chamado por Deus para servir. Isso é claro. Você foi chamado para servir. Você pode repetir isso comigo? Eu fui chamado para servir. Vamos lá? Eu fui chamado para servir. Você foi chamado para servir com o seu dom. Com o seu dom. Eu não sei qual é o seu dom. Talvez você também não saiba. Se você não sabe ainda, corra desesperadamente e descubra qual é o meu dom. Eu tenho que servir, eu não posso ficar parado, pois não existe o dom de esquentar banco de igreja. Não está na palavra, não está nas escrituras, não existe o dom de ficar parado. Eu quero servir. E Paulo aqui ele fala do seu dom, que é diferente do seu dom, talvez seja diferente do seu dom. Ele fala que ele foi chamado para ser apóstolo. Hoje em dia já não há mais pessoas chamadas para ser apóstolos. Mas o dom do apostolado ainda existe, não ofício, não cargo, mas o dom sim, porque apóstolo em si, no grego é enviado, pessoa que foi chamada para levar a palavra do Senhor, enviado para levar a mensagem do Evangelho. Os nossos missionários que estão aí espalhados pelo Brasil e pelo mundo, têm o dom do apostolado, como dom, não como ofício. Então Paulo tinha tanto o dom como ofício. Ele tinha o dom de ser chamado para enviar a palavra, para espargir a palavra de Deus em todo o mundo, e recebeu também o ofício de apóstolo de Jesus Cristo.
E ele fala que ele foi separado para o Evangelho de Deus. E ele começa a falar deste Evangelho. E ele fala que este Evangelho tem um fundamento histórico aí. Não simplesmente algo da nossa mente, algo que provém da nossa religiosidade. Muitos falam aí, né? Os cientistas da teologia, da religião, falam que a religião, ele é um produto da nossa mente. E tudo que aconteceu, tudo que foi registrado aqui, era um produto, uma consequência da religiosidade. Então a fé é algo que nós inventamos, que nós criamos, que o ser humano inventa. E nós sabemos que não é assim. Porque independente de eu exercer a minha fé em Cristo Jesus, e há muitas pessoas por aí que não exercem a fé em Cristo Jesus, Deus continua sendo Deus. Cristo continua sendo Cristo, ou seja, não é a minha fé que vai tornar Cristo o Redentor da minha vida, da minha alma. Independente de eu exercer ou não, a minha fé nele, ele continua sendo Deus. E nós vemos aqui, irmãos, que Paulo, ele argumenta e coloca o seu fundamento num ambiente histórico, num ambiente factível, real, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então tem base histórica. Eu estou falando de algo que não é novo. Isso Deus prometeu antes da fundação, no conselho eterno. Isso já estava predeterminado, já estava traçado por Deus. E aí ele começa a falar de Jesus. Com respeito a isso, que tem fundamento histórico, fala e sempre falou de Jesus, o Filho de Deus. Ele fala de Deus de Cristo como o verdadeiro Deus, verdadeiro homem, o infinito Deus homem, 100% Deus, 100% homem. Ele fala, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, Cristo, esse Cristo que nós cremos, tem fundamento histórico, tem fundamento lógico. Eu estava tenho lido ultimamente esse livro do George McDowell, que fala que Jesus foi muito mais do que um carpinteiro. E fala o seguinte, olha, ou você crê em Jesus como Senhor, ou você não crê nele como nada. Porque ou você aceita e recebe esses fatos, ou você não pode dizer que Jesus foi um grande homem, uma pessoa maravilhosa, um excelente professor. Você admira pessoas que não são evangélicas, que são pessoas super inteligentes. E você admira porque você sabe que essas pessoas não são loucas. Agora você não pode admirar alguém como um super intelectual, uma pessoa digna de admiração, se essa pessoa chegar para você e falar, olha, eu sou Deus, eu sou o Filho de Deus. Por mais inteligente que ela seja, você fala, está ficando louco esse cara. Pode ser inteligente, mas dizer que é Deus, dizer que é o Filho de Deus, eu não aceito. Então tudo isso aí não passa de uma esquizofrenia espiritual, intelectual. Então você não pode aceitar Jesus Cristo como um excelente mestre, um excelente professor, uma cabeça pensante, porque uma cabeça pensante, logicamente, não vai dizer que é Deus. Ou então, ou você só aceita Jesus como o Senhor da sua vida, ou não aceita Ele como mais nada. Porque não há como você aceitar Ele como um excelente personagem histórico, que disse, que proferiu que era Deus, que era o Filho de Deus. E Paulo fala mais ou menos disso aqui. Foi designado Filho de Deus com poder, eu creio nisso. E por intermédio de quem? Ele fala, e foi Cristo que me deu, que me fez este chamado, por intermédio de quem viemos a receber a graça. Ele está falando ainda do seu dom, está falando ainda do seu ofício. Foi Cristo que me deu esta graça, este apostolado, este cargo, por amor do seu nome. Para quê?
para que eu pudesse manifestar isso através da minha obediência, que não é uma obediência cega, obediência por fé, por coisas que eu ainda vou ver, mas eu obedeço porque sei que haverá a premência, o salário, a recompensa entre todos os gentios. Então Paulo está falando aqui do seu caso, mas aplicando para nós, irmãos, o seu dom vai direcionar o seu serviço. Onde Deus quer que você trabalhe, você vai trabalhar de acordo com o seu dom, assim como Paulo. Então, do versículo 1 até o versículo 5, ele está falando de algo específico dele, do ministério dele, do dom dele, mas podemos aplicar isso para a nossa vida. E redirecionaríamos aí a esses 5 primeiros versículos de acordo com o nosso dom, de acordo com o serviço, de acordo com aquilo que Deus te deu, e não importa o que seja, é para servir, porque o dom espiritual você recebe para servir a Deus, para servir a sua igreja, para servir ao corpo de Jesus. Você não recebe o dom para você mesmo, nem tampouco o talento. É lógico que o talento nós ocupamos muitas vezes aí no nosso trabalho, naquilo que nós fazemos, de acordo com as nossas aptidões. Mas é também para a glória do Senhor, para serviço do Senhor. Mas o dom já é algo mais específico, que você usa aqui em benefício do reino de Deus, em benefício único e exclusivo da glória, da exaltação do Senhor. E como eu falei no início, não existe diferença bíblica entre pastor e presbítero. A única diferença é que o pastor, ele vive única e exclusivamente disso. Os outros presbíteros não vivem do ministério em si. É lógico que a vida deles é um ministério. Onde eles estiverem, doutor, advogado, professor, é um ministério divino. Aí onde entra a questão da cosmovisão cristã, cosmovisão bíblica e reformada, é olhar todas as coisas que existem, todos os pormenores, as minúcias da vida, com as lentes da palavra de Deus. Aqui está a palavra do Senhor, e eu vejo tudo é tudo com os olhos da palavra do Senhor. Muitas vezes temos essa triste tendência de separar vida secular, vida religiosa, vida sentimental. Não temos várias vidas, não somos espíritas. Temos uma vida só, e em cada vida há um compartimento. E este compartimento, ele tem que se submeter ao senhorio de Jesus. E é por isso que eu tenho que ver e analisar todas as coisas que existem na vida, na minha vida, com as lentes da palavra de Deus. E era isso que Paulo fazia. Onde ele estava, um homem que tinha um grande poder de persuasão, um homem que andava nos meios intelectuais da sua época, e ele entrava aí, e ele brincava, e ele conversava, todo tipo de conversação Paulo participava, e ele entra na conversação e traz a pessoa para o encontro com Cristo Jesus. O próprio Jesus fazia isso, ele chegava onde a pessoa estava, e ali ele trazia e conduzia essa pessoa para os seus braços. E é isso que nós devemos fazer. Por isso que eu falo sempre à minha igreja que os nossos relacionamentos com as pessoas descrentes tem que ser relacionamentos com segundas intenções, não segundas intenções imorais, mas a intenção espiritual de você levá-la aos pés de Jesus Cristo, você trazê-la aos pés de Jesus Cristo. Por isso que é fundamental o seu testemunho. Irmãos, a palavra que fala então e mostra que você primeiro foi chamado para servir a Deus. O segundo ponto, o segundo aspecto desse chamado aqui, está no versículo 6, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Você pode repetir comigo? Eu fui chamado para ser de Jesus. Vamos lá? Eu fui chamado para ser de Jesus. Você foi chamado para servir. Você foi chamado para ser de Jesus.
Isso indica que você não foi chamado para fazer o que bem quisesse. E hoje em dia há muito isso, olha, eu sou religioso, eu sou cristão, eu sou evangélico, mas eu sou do meu modo, da minha maneira. Eu extraio daqui aquilo que convém, aquilo que é bom para mim. O que não é bom, eu jogo fora. Essa semana eu estava num debate ali em Conquista, nós temos um programa na rádio, às vezes também sou convidado para um debate entre religiosos e evangélicos. Eu fui chamado para debater sobre a ordenação feminina. E algumas pessoas, pastores, a favor da ordenação feminina, falando, mas pastor, você não usou aquele texto não, né? Que texto, irmãos? Aquele texto que fala para as mulheres ficarem caladas na igreja, né? Pelo amor de Deus, pastor, não usa esse texto não. Eu falei, irmão, mas o que a gente vai fazer com esse texto? A gente tem que encontrar uma explicação, uma hermenêutica sadia e cristã para isso. A gente tem que encontrar, né? Pastores já falando, pastores de outra igreja falando, olha, esse negócio de predestinação, isso é diabólico. Peraí, mas é fácil falar, mas o que eu vou fazer com Romanos que fala, aqueles que eu predestinou, o que eu vou fazer com isso? Eu vou jogar no lixo? Eu tenho que tratar. A primeira vez que eu ouvi falar de predestinação, sendo filho de presbiteriano, eu me choquei, foi um escândalo para mim. Mas eu orei e falei, Senhor, se é a tua vontade, está na tua palavra, eu não posso fugir disso aí. Eu não posso simplesmente usar uma hermenêutica antropocêntrica, antropológica, que engrandeça a mim, que me coloque em um lugar indevido. Eu quero me submeter à tua palavra, eu quero estudá-la. Então, se é a tua palavra, fala no meu coração. E Deus mostrou, e este tema, ele assentou no meu coração, e eu pude compreender e entender que Deus é soberano, e graças a Ele, que a minha escolha, a minha eleição está nas mãos dEle, e não nas minhas mãos. E eu, ouvindo, né, esse programa, esse debate na rádio, ouvindo ontem, dei boas risadas, porque falando disso aí, de livre-arbítrio, a pessoa falou, não, olha, o diabo, ele se aposta do crente sim, e o crente pode ser possesso do demônio, misericórdia. E ele falou, olha, mas para que isso aconteça, o espírito tem que sair, e o diabo tem que entrar. E eu dei boas risadas, porque é como se o diabo chegasse, espírito, agora é minha vez, sai um pouquinho daí, deixa eu usar ele um pouquinho, e depois o Senhor volta. Não existe isso, irmãos. A Bíblia fala, que aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Isso é segurança para nós, cristãos reformados, que a minha eleição, a minha salvação e o fundamento dela está nas mãos do Senhor, porque se estiver na minha mão, eu sou suscetível, pecador, eu vou deixar isso escapar e eu vou perder mesmo. Que maravilha eu ser chamado para ser de Jesus. Ele é o meu guia, Ele é o meu pastor, Ele vai à minha frente, Ele me conduz. Aquele texto de 1 de Pedro é maravilhoso, falou, você é propriedade exclusiva, você é meu, você é exclusivo, ninguém tasca, ninguém põe a sua mão sobre você. Se o mundo estiver contra você, eu estou ao teu favor, por isso não tema, não te espante, eu estou contigo, eu te ajudarei, se esconda aqui, debaixo das minhas asas. Que maravilha você ser de Jesus. Não existe bem que se compare a isso. Você ser propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Existe bênção maior do que essa? Pode existir? Jamais. Você foi chamado para ser de Jesus. E em último lugar, você foi chamado para ser santo. Versículo 7 nos fala isso. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos repetir? Eu fui chamado para ser santo. Eu fui chamado para ser santo. Você foi chamada para ser santa, querida irmã. E se você é de fato uma nova criatura, eu creio que todos, o meu desejo aqui é que todos de fato sejam. Você se enquadra nesses três chamados aqui.
E o último, é o melhor de todos. Você foi chamado para ser santo. Você é exclusivo. Você é separado deste mundo. Você vive neste mundo, mas você não é deste mundo. Você não é daqui. Você está simplesmente de passagem aqui. E você foi chamado aqui para desempenhar um papel. Muitas vezes nós colocamos o nosso coração, os nossos esforços aqui neste mundo, nessa coisa limitada. Você não foi consultado para vir a este mundo. Quem foi consultado? Deus te consultou antes de você chegar a este mundo? Você quer vir a esse mundo? Olha, eu vou te levar lá, você quer ir? Ninguém foi, você simplesmente chegou aqui. Você é propósito de Deus. E Deus te deu o que você tem hoje. Deus te proporcionou alegrias, tristezas também, lutas para que você crescesse. E Deus colocou nas suas mãos uma missão importantíssima. Enquanto você estiver aqui, você produzir para o reino. Como foi orado aqui por essa criancinha, árvore frutífera, árvore que dê frutos. Você foi chamado para isso, você não foi chamado para viver única e exclusivamente em busca dos seus desejos, daquilo que você quer, das suas ambições. Hoje em dia, infelizmente, vivemos um cristianismo muito individualista. As pessoas vêm, às vezes, só para receber as bênçãos, para ser, de alguma forma, abençoado por Deus, alcançar a graça de Deus. Em muitas igrejas você vê isso aí. Graças a Deus que em nossas igrejas cristãs, reformadas, presbiterianas, em muitas delas, Deus ainda é o centro do culto, não o homem o centro do culto. E não pode ser o homem, porque enquanto o homem for o centro do culto, eu posso até me alegrar, eu posso até ter satisfação, mas eu sei que tudo isso é efêmero, é passageiro, é provisório. E é a mesma alegria que o mundo proporciona, alegria para a carne, para o seu elevo espiritual tão somente. E Deus é um detalhe, Deus é um pretexto, a palavra é um pretexto. E as pessoas acham que estão adorando, que estão servindo a Deus. Infelizmente, irmãos, nós como evangélicos no Brasil, chegamos a um estágio tal e negociamos tanto a palavra, a palavra está tão negociada e foi tão negociada em prol dos nossos desejos, que cada dia nos afastamos mais dos princípios básicos da palavra e olhamos para trás e vemos aquele caminho cada vez mais longe. E os grandes avivamentos, a reforma protestante, foi justamente isso, uma volta, um retorno às sagradas escrituras. E é isso que devemos fazer e lutar sempre, voltar, batalhar, para que os princípios da palavra do Senhor não se percam e sejam resgatados. E precisamos, como cristãos, fazer isso. E a santidade é essencial. Eu não posso jamais fazer isso sem buscar vida cheia do Espírito Santo. Sabia, irmão, que há uma bebida aprovada por Deus? Há uma bebida aí que Deus fala, toma. Pode tomar, até cair. Até cair. Sabe qual é essa bebida? É a bebida do Espírito. Efésios 5 fala isso. Não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas embriagai-vos. É a mesma palavra, o embriaguei, é a mesma palavra. A Bíblia fala enchei-vos. Eu creio que botou enchei-vos aí para não escandalizar, embriagai-vos do Espírito. Mas a ideia é essa, embriagai-vos do Espírito Santo. Beba até cair, até deixar o Espírito Santo te conduzir e te levar. Porque quando você bebe do Espírito até cair, você está falando isso, olha, é o Espírito que está me conduzindo. Quando esses bêbados estão aí, bêbados, cheios do álcool, eles são conduzidos pela bebida. Eles mesmos, o corpo deles não sustentam, não se autossustentam, eles caem, estão ali totalmente levados
pelo álcool. E é a mesma ideia, e é isso que Deus quer, não há contraindicação, se encha do Espírito Santo. Interessante que Paulo, quando fala isso, ele fala, olha, como Paulo? Você pergunta, né? Como, Paulo, eu posso me sujeitar? Falando entre vós com salmos, ou seja, apresentando a Deus um culto fervoroso, tendo o coração sempre agradecido a Deus por tudo que Ele faz, porque até as coisas ruins também são instrumentos de Deus para nosso crescimento, para moldar o nosso caráter. Se sujeitem uns aos outros, que é o mais difícil, né? Quando você se enche do Espírito Santo, ou então a forma em que você se enche do Espírito Santo, isso é notório, quando você se sujeita um ao outro. Aquele pensamento divergente, você se sujeita, e a autoridade é isso também, é se sujeitar às autoridades, sabendo que Deus que escolhe, é vontade de Deus. Talvez aqui você possa votar em pessoas que talvez não cheguem à eleição, não assuma o ofício. Talvez, pode acontecer. E nem por isso você deve, olha, não votei em você, fulano, então não tenho nenhuma obrigação de me submeter ao teu oficialato. Não, é vontade do Senhor. Então, independente de ser a pessoa que você votou ou não, é a vontade do Senhor que se manifestou e você deve ser submissa a ela. Isso é santidade, isso é estar cheio do Espírito Santo. E ele continua, né, no versículo 25 ali, de Efésios 22, né? As mulheres, por exemplo, que querem ser cheias do Espírito Santo, se submetam aos seus maridos como ao Senhor. Os maridos querem ser cheios do Espírito Santo, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. E aí vai, todos os relacionamentos aí estão manifestados nesta palavra. Santidade de vida, irmãos, esse é o nosso maior objetivo. Santidade de vida tem que ser o maior objetivo de cada cristão genuinamente transformado pelo poder de Deus. Santificação, esse é o meu maior alvo. E Paulo fala isso lá em Filipenses. Olha, todas as coisas que eu conquistei e adquiri, e todo o meu status, todo o meu currículo, quando comparado ao conhecimento de Cristo Jesus, eu considero como lixo dos lixos, escória. Não que ele estava considerando essas coisas em si, coisas ruins e prejudiciais, mas essas coisas, quando comparadas ao conhecimento de Cristo, a vida de santidade, é nada, não tem valor algum. Eu tenho que pensar grande em relação à minha vida, sim. Eu tenho que sonhar grandes sonhos, ter grandes aspirações em relação à minha profissão, o meu trabalho, o meu estudo, sim, amém. Né? E o cristão tem que sim pensar grande, mas essas coisas, quando comparadas ao conhecimento de Deus, a vida de santidade, elas não valem nada, elas não têm brilho algum. Um certo jovem executivo foi convidado pelo seu patrão, e o patrão sabia que aquele jovem era crente, chamou ele e falou: olha, nós temos aí uma promoção para você. Que maravilha, né? Essa promoção vai dobrar o seu salário, e você vai ficar aí como chefe de um departamento, de uma área, de uma seção. Só que, somente uma coisa, eu sei que você é cristão, que você é evangélico, e eu quero, né, você não precisa dizer agora, você vai pensar, isso foi na sexta-feira, segunda-feira você vem aqui com a resposta. Você só pode assumir este cargo, esta nova função, se você deixar a sua igreja, abandonar a sua igreja, porque esse cargo aqui é incompatível com a igreja. Eu não vou aceitar que você vá à sua igreja aos domingos, que você participe, porque os seus domingos, os seus dias à noite, todos eles vão estar preenchidos e eu vou precisar de você. Então agora você não precisa dar a resposta agora, você vai para casa, você pensa, e segunda-feira você vem e você me diz qual foi a sua decisão.
E aquele final de semana foi o pior final de semana daquele jovem. Ele ficou ali amargurado, orou, e sem saber o que fazia. E por um lado pensou, mas a minha comunhão com Deus, eu tenho cargos ali na UMP, e como é que eu vou fazer e agora? Mas também foi algo que eu sempre sonhei, eu estudei, eu me desgastei, noites em claro para chegar aonde cheguei, e agora há essa possibilidade, o que eu faço? Resultado. Segunda-feira de manhã, ele chegou ao seu patrão, ao gerente da empresa, e falou, olha, foi muito difícil, senhor, mas eu resolvi aceitar a sua proposta. Eu aceito o emprego. E o gerente chegou, nem mesmo olhou para ele, estava escrevendo, falou, então pode passar ali, no caixa ali, e pegar o seu tempo, tudo que você tem direito, você está demitido. Demitido eu, mas como o senhor me ofereceu na sexta-feira uma promoção e agora eu estou sendo demitido, não existe isso, como pode? Falei, você trocou o seu Deus por este emprego. O que me garante que você não venha me trair? Se você trocou o seu Deus por este emprego, eu não tenho confiança em você. Você está despedido. Como tem servido a você? Como tenho eu servido ao meu Jesus? Os 3 chamados aqui foram feitos a você, querido. Eu creio nisso. Você crê nisso? Os 3 chamados. Você foi chamado para servir com o seu dom espiritual. Você foi chamado para ser de Jesus Cristo. E você foi chamado para ser santo ao Senhor. Baixa a sua cabeça agora, vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus por esses 3 chamados específicos, chamados para servir, e que você vote também naquela pessoa consciente desse texto aqui. Vote na pessoa não porque ela é seu amigo ou sua amiga, não porque a pessoa vai te favorecer, mas vote de acordo com o dom. Você tem um dom de diácono, amém, ainda que não seja uma pessoa que você tenha muito contato, muita intimidade, mas se você vê nele o dom de diácono, vote. E o presbítero também, se você vê nele o dom de presbítero, não do diácono, vote nele, independente disso. E que seja ele também uma pessoa que se sinta propriedade exclusiva de Cristo e uma pessoa santa. E que isso você aplique na sua vida também. Servir a Deus independente do seu dom. Ser propriedade de Jesus Cristo e buscar a santidade. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que ela é rica, Senhor, em informações, a Tua palavra que nos ajuda, nos auxilia, a Tua palavra que vem nos transformar dia após dia, a Tua palavra, ó Deus, que nos mostra, ó Deus, maravilhas. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor, e que a Tua palavra continue conduzindo esta igreja, conduzindo o seu pastor, os seus pastores, o conselho, os presbíteros que o Senhor colocou aqui, os pastores desta igreja, os diáconos desta igreja. Abençoa, Pai, em nome e por amor de Jesus Cristo. Eu peço ao Senhor que esteja, ó Deus, eu continue melhor conosco, com esta igreja, nesta assembleia aqui. O Senhor dê clareza, Senhor, a todos que vão voltar. Ó Pai Santo, nós te agradecemos por esses 3 chamados. Fomos chamados para servir ao Senhor. Fomos chamados como propriedades exclusivas de Jesus. E fomos chamados para buscarmos a santidade. Ajuda-nos, ó Deus, a desempenharmos bem esta função, estes 3 chamados. Em nome e por amor de Cristo. Amém. Deus abençoe a igreja.